PRA é um instrumento criado pelo Código Florestal de 2012, Lei 12.651, que ele serve para dar efetividade ao cumprimento das normas ambientais pelos proprietários rurais. Ou seja, aquelas propriedades rurais que tiveram alguma alteração ao longo de todos os tempos e que, por conta da nova legislação, novo Código Florestal, vão sofrer alguma restrição ao direito de produzir ou questão ambiental, pode se adequar à nova legislação através desse programa de regulação ambiental. Isso que é o PRA, Programa de Regulação Ambiental. Ele, na verdade, vem a ser um complemento do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Hoje, todas as propriedades rurais têm que ser cadastradas nesse CAR, Cadastro Ambiental Rural. Depois de cadastradas, o órgão ambiental, no caso estadual, vai analisar as informações prestadas pelo proprietário e, com base no PRA, que cada estado elabora através de uma lei específica, dizendo as diretrizes de regularização ambiental daquela propriedade, vai dizer ao proprietário o que ele tem que fazer naquele imóvel rural para adequar ele à nova legislação. Na verdade, o PRA ele não pode causar mudanças porque, como eu disse, ele é um instrumento criado pela Lei Código Florestal atual, 2012. Ou seja, todas as diretivas do que tem que ser feito está no Código Florestal. Ou seja, aquelas propriedades que não têm 20% de vegetação vai ter que complementar através de várias formas, ou recuperação na propriedade, ou comprar áreas fora e compensar, ou comprar nos estados, ou adquirir cotas. Então o PRA, na verdade, que cada estado tem que fazer, através de uma lei estadual, não obstante ser a lei federal, no Código Florestal, o PRA tem que ser criado por cada estado de acordo com as peculiaridades locais. Mas essa lei do PRA não pode ser diferente da lei federal, ela tem que observar aqueles critérios lá de cima. Então as mudanças não podem ser significativas. O que serve? Isso vai só orientar os órgãos públicos de como proceder a regularização. E é aí que se encontram alguns pontos de divergência, pontos polêmicos. Bom, os pontos polêmicos que tem na lei estadual, vamos falar de São Paulo, do PRA, Minas Gerais tem uma lei do PRA, Bahia, Mato Grosso e assim sucessivamente. Vamos falar em São Paulo, teve pontos polêmicos e creio que esses pontos polêmicos serão repetidos nos outros estados também. Porque na esfera federal teve discussões por 12 anos sobre a elaboração do novo Código Florestal Brasileiro, que foi promulgado em 2012. E quando os estados agora estão fazendo as suas leis do PRA, para dar diretriz do que tem que recuperar, como compensar as áreas, como reflorestar, o que pode consolidar, observando o histórico de ocupação territorial brasileira. Algumas entidades ambientais estão querendo reviver a discussão que ocorreu na esfera federal, na esfera estadual. Ou seja, voltar com a história de que não pode compensar áreas ambientais fora de bacia, não pode consolidar área de preservação permanente, não pode você fazer compensação por bioma. Porém, esses já são superados na esfera federal. Não adianta agora na esfera estadual, que só tem que traçar normas gerais que não pode conflitar com a esfera federal sobre isso. E aqui em São Paulo nos chamou a atenção a rediscussão da temporalidade, ou seja, a lei federal deixa claro que aquela propriedade que foi aberta ou que desmatou quando não existia legislação impeditiva, ou se ela for desmatada ou aberta quando a legislação autorizasse, ela não vai ter que complementar a reserva legal, aqui em São Paulo de 20%, em prejuízo do que ele fez autorizado, ou quando ele fez não existia lei. Então isso foi um assunto superado na esfera federal, existe o artigo 68 que diz isso. E no estado de São Paulo teve essa discussão, e por bem a Assembleia Paulista houve por afastar as exigências de algumas entidades governamentais ou não governamentais mais radicais que pretendiam afastar essa temporalidade. Ou seja, aqui em estado de São Paulo vai possibilitar que alguns proprietários rurais que comprovarem que desmatou quando era permitido ou que desmatou quando sequer existia alguma legislação que proibia, de chegar aos 20% de reserva legal. E só vai informar o que ele tem de vegetação nativa até hoje. Esse era um ponto. Outro ponto também é a compensação dessas reservas legais por bioma.
Porque a legislação federal, o Código Florestal, ele fala que as compensações de reservas legais têm que ser feitas por bioma. E no Brasil nós temos hoje 5 biomas, né? Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal, Caatinga, Pampa, né? E em São Paulo nós temos 2 especificamente, Cerrado e Mata Atlântica. Então aquela propriedade que não tem a vegetação suficiente de 20% para compensar a reserva legal, ela pode compensar fora do imóvel, mas desde que seja numa outra área equivalente à sua, no outro bioma. Ou seja, se a minha propriedade é uma área, situa-se numa área de cerrado, eu posso compensar minha reserva legal numa outra área que tenha cerrado, independente de estar no estado de São Paulo ou outro estado. Tá? Isso também a nossa Câmara dos Deputados aqui estadual, por bem, manter na íntegra o que já for decidido na esfera federal. Ou seja, não existe só compensação no estado, a compensação é por bioma, porque o texto federal assim o diz. O PRA ele é regulamentado por um decreto federal, né, que traça diretivas para todos os estados observarem na feitura da sua legislação própria, da sua lei estadual própria. Né? No estado de São Paulo foi feito um projeto de lei 219 de 2014, que foi aprovado agora no último dia 10 de dezembro, né, por ampla maioria na Assembleia, observando esses pontos de divergência que foram afastados, por quê? Para observar sempre a lei federal, para não dar divergência com a lei federal. E agora foi a sanção do governador do estado de São Paulo, né, que ele pode sancionar ou vetar. E creio que isso deve acontecer nesses próximos dias até o final de dezembro, começo de janeiro.